Bom, e aí depois daquele processo todo de fecundação que a gente viu, a gente pode observar aqui nessa foto, né, que representa o estágio de ootíde, que é o estágio de óvulo fecundado já com 2 pronúcleos completamente desenvolvidos. Na verdade, é o estágio seguinte após o óvulo, tá? Essa ootíde tem, então, esses 2 pronúcleos indistinguíveis já, pode ver que eles são morfologicamente idênticos, não dá para saber qual que é do homem e qual que é da mulher, né, vice-versa. E aí depois que esses 2 pronúcleos se fundem, o material genético deles se junta, os cromossomos são pareados, e aí que vai começar realmente a primeira mitose do zigoto, que é a fase de clivagem. Clivagem significa divisões, tá? Então é uma fase em que vão acontecer divisões sucessivas. E aqui a gente vê o primeiro estágio, após o início da fase de clivagem, que é o estágio com 2 células. Né? E esse processo todo a gente já viu que ele vai acontecendo ao longo da tuba, né? Leva alguns dias. E aí, quando essa estrutura chega realmente na cavidade uterina, ela já está no estágio de blastocisto e está pronta então para se implantar ou para nidar na camada funcional do endométrio, tá? Então, esse processo todo que vai acontecendo aqui dentro da tuba uterina é um processo de segmentação ou clivagem. Essa fase de divisão começa aí cerca de 30 horas após a fecundação, e aí a gente vai vendo essas divisões celulares em sequência. E um detalhe que diferencia um pouco essa mitose da mitose comum, que acontece nas células de um adulto, por exemplo, ou do indivíduo após o nascimento, é que essas mitoses vão formando células, ou blastômeros, que é o nome que a gente dá a essas células iniciais, formando células cada vez menores. Tá? Isso é um pouco diferente da mitose do adulto, em que as células filhas são completamente idênticas às células mãe. Tá? Esse processo vai dar origem à estrutura que a gente chama de mórula, né, que já contém aí entre 8 a 12 células, tem um pouquinho de divergência entre os autores, eu coloquei aqui uma média de 12 células ou 12 blastômeros, que é o estágio atingido mais ou menos 3 dias após a fecundação, né, e a mórula vai sendo direcionada para a cavidade do útero, tá? A estrutura da mórula, a partir da terceira clivagem, que é o estágio de 8 células, começa a passar por um processo chamado de compactação. E nesse processo de compactação, a gente pode observar a separação de 2 massas celulares dentro da mórula, né? Na verdade, vai ficar um grupo de células mais internas que vai ficar um pouco separado de um grupo de células mais externas aqui da mórula. E isso nada mais é do que o início de uma divisão funcional dessas células, porque essas células mais internas, essa massa celular que fica mais aqui para dentro, ela vai dar origem realmente às células do embrião. A gente vai chamar de embrioblasto depois. E as células que vão ficar aqui fora vão formar estruturas dos anexos embrionários, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E aqui vocês podem ver, olha, um detalhe, os blastômeros cada vez menorzinhos já nesse estágio da mórula. Então, essa etapa de compactação forma na mórula o que a gente chama de massa celular interna e massa celular externa. Essa massa celular interna vai formar no blastocisto o embrioblasto. E a massa celular externa forma no blastocisto o trofoblasto. Esse conjunto aqui são os elementos, as estruturas que a gente encontra no blastocisto, tá? Aqui a gente vê uma foto ainda da mórula e aqui um indíciozinho dessa separação entre as células que vai dar depois origem a essas 2 massas celulares, uma um pouquinho mais interna e a outra mais externa, que são na verdade funcionalmente distintas. Nas fotos aqui vocês podem ver esse processo de clivagem, né, que vai acontecendo, essa segmentação, a presença aqui ainda de espermatozoides em degeneração, as células da corona radiata e aqui os 2 blastômeros iniciais, tá? Nessa fotografia aqui, que é uma microscopia de varredura, é uma micrografia de varredura, você já pode ver a presença do corpo polar, onde tem a presença da zona pelúcida aqui em volta, espermatozoides aqui na superfície, o número de blastômeros vai aumentando, né? E aí, essa estrutura do blastocisto esquematizada aqui, que vai realmente alcançar a cavidade uterina, tá? Aqui o que a gente vê é um blastocisto inicial, e esse blastocisto,
tem os elementos necessários para que aconteça a implantação. Tá? O que a gente vê aqui no blastocisto é que aquela massa celular interna forma aqui nele essa estrutura que está destacada com a cor azul, que a gente chama de nó embrionário ou embrioblasto, que é de onde vão se originar as estruturas do embrião. E essas células que estão aqui de verde, né, que são mais externas, né, derivadas aqui da massa celular externa, formam o que a gente chama no blastocisto de trofoblasto. E esse trofoblasto vai formar estruturas extraembrionárias e parte embrionária da placenta, tá? E é, na verdade, o trofoblasto que vai ser responsável pela implantação, que a gente vai ver já já, tá? Um detalhe importante é que o blastocisto apresenta uma cavidade interna, que é chamada de cavidade do blastocisto ou blastocele, e essa cavidade se desenvolve com a entrada de fluido da cavidade uterina, que essas células vão sendo separadas, tá? Bom, a anidação ou a implantação, né, vai ter início aí no final da primeira semana, né? A gente observa nesse período uma implantação superficial na camada compacta do endométrio. A estrutura do blastocisto vai penetrando aqui cada vez mais, lembrando que o desenvolvimento embrionário fetal acontece dentro da parede do útero, né? Dentro da camada funcional do endométrio, tá? E aí a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes como que acontece isso. É importante que vocês já saibam que não é o trofoblasto inteiro que realiza a implantação, tá? Mas a gente vai ver isso já já. Bom, aqui a gente vê a mórula, né, se direcionando dentro da tuba uterina, passando pelo processo de clivagem. A gente pode ver que ela eclode da zona pelúcida, né? É importante ela passar por essa etapa porque a zona pelúcida poderia atrapalhar esse contato aqui entre as células do trofoblasto e a camada funcional aí do endométrio, entre o epitélio da camada funcional do endométrio. Tá? E aí vocês podem ver que quando existe esse contato, o trofoblasto, na verdade, que está representado aqui por essa camada de células rosa, inicialmente, ele já começa a passar por uma alteração. E essas células que formam o trofoblasto são células mitoticamente ativas. Essas células estão aqui se dividindo, se proliferando, e nessa região de contato, né, essas células começam a se fundir e formam uma massa celular multinucleada que é chamada de sincício trofoblasto, tá? É como se nesse ponto aqui as células começassem a se fundir e formassem uma massa multinucleada. Tá? E aí é essa massa multinucleada, na verdade, que tem esse potencial para erodir o tecido materno e escavando aqui e fazer com que essa estrutura inteira do blastocisto consiga penetrar aqui dentro. Tá? Ao mesmo tempo, o embrioblasto que estava aqui dentro, que a gente tinha visto, né, derivado da massa celular interna, ele já está passando por um processo de alteração, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas ele não é mais um embrioblasto simples, agora ele já tem duas camadas, essa que está de azulzinha, que é o que a gente chama de epiblasto, e essa outra aqui que está de amarelinha, que é o que a gente chama de hipoblasto. Tá? Durante esse processo, o tecido endometrial tem uma quantidade grande de vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos vão ser importantes nessa etapa também, como uma fonte de nutrição inicial. Tá? A gente vai ver alguns detalhes disso aqui daqui a pouco.